Lembra daquela cena que parecia acontecer toda vez que o tempo mudava? Minha avó, sempre tão ativa e disposta, de repente mal conseguia se levantar da cama por causa de uma dor aguda na coluna. Parecia que o mundo parava naqueles momentos. Eu me lembro perfeitamente do cheiro da cozinha nessas ocasiões. Aquela mistura de ervas secas penduradas no teto, o aroma forte do álcool canforado e o calor reconfortante do fogão a lenha sempre aceso. A vovó, mesmo com toda a dor, nunca reclamava. Ela sabia exatamente o que fazer. Com movimentos lentos, me chamava para ajudá-la a preparar aquela compressa especial que ainda hoje consigo sentir a textura nas minhas mãos. Era um ritual noturno que, como mágica, fazia com que ela acordasse na manhã seguinte, como se nunca tivesse sentido dor alguma. Antes de continuar com essa lembrança tão especial, quero te convidar a fazer parte da nossa família de Guardiões da Sabedoria. Se você valoriza esses conhecimentos preciosos que estão desaparecendo rapidamente com o tempo, aperte agora o botão de inscrição e ative o sininho. Assim você não perde nenhum dos segredos da vovó que compartilho diariamente aqui no canal. Cada inscrição é como uma chama que mantém viva esta sabedoria ancestral que as gerações mais jovens mal conhecem. Vamos juntos preservar esses tesouros que nossos antepassados nos deixaram com tanto amor. Sabe, antigamente não existiam essas farmácias em cada esquina. Quando a dor aparecia, o primeiro lugar onde buscávamos socorro era no quintal, na horta ou na despensa da cozinha. As avós e bisavós conheciam profundamente o poder das plantas, das combinações e das aplicações que hoje em dia quase ninguém mais se lembra. Não é à toa que nossos antepassados viviam tanto tempo com saúde e vitalidade, mesmo sem todos esses remédios industrializados que vemos hoje. Eles tinham uma conexão íntima com a natureza, conheciam cada erva pelo nome, pelo aroma, e sabiam exatamente quando e como colhê-las para potencializar seus efeitos curativos. É triste perceber como as grandes indústrias farmacêuticas preferem que você esqueça esses métodos simples e eficazes que nossas avós usavam. Métodos que não dependiam de receitas caras ou tratamentos intermináveis. A sabedoria estava ali, ao alcance das mãos, passada com carinho de geração em geração. Hoje, meu querido amigo, minha querida amiga, vou resgatar para você um conhecimento precioso que está desaparecendo rapidamente. A famosa compressa noturna da vovó, aquela que eliminava as dores mais terríveis na coluna, mesmo aquelas que impediam a pessoa de andar, e trazia alívio completo antes mesmo do sol nascer no dia seguinte. É um remédio tão eficaz que muitos dos nossos conhecidos, antigamente, evitavam cirurgias e tratamentos invasivos graças a ele. Vou compartilhar também 2 outras receitas complementares que funcionam maravilhosamente bem junto com a compressa principal. E vou revelar uma dica secreta que poucas pessoas ainda conhecem, um truque que minha avó só compartilhava com pessoas muito próximas da família. Você já parou para pensar como éramos resistentes naquele tempo? Como conseguíamos superar dores e desconfortos sem correr para o pronto-socorro? Este conhecimento que estou prestes a compartilhar é um tesouro raro, dessas coisas que não se encontram mais facilmente nos dias de hoje, nem mesmo nos livros ou na internet. Vamos começar com o remédio principal, a compressa milagrosa da vovó. Ainda me lembro perfeitamente da primeira vez que vi minha avó Maria preparando essa compressa para meu avô quando ele ficou de cama por causa de uma dor terrível na coluna depois de trabalhar o dia inteiro na roça. Era uma noite chuvosa, o que geralmente piorava as dores, e ele mal conseguia se virar na cama sem soltar um gemido de dor. Vovó foi até o quartinho dos fundos, onde guardava suas ervas secas penduradas em pequenos maços amarrados com barbante. O cheiro daquele lugar era indescritível, uma mistura de árnica, alecrim, eucalipto e tantas outras plantas que ela cultivava com tanto cuidado no quintal. Para preparar a compressa, você vai precisar de ingredientes simples que provavelmente já tem em casa ou pode encontrar facilmente no mercado ou em lojas de produtos naturais. Vamos precisar de meia xícara de folhas de árnica se não encontrar as folhas frescas. Pode usar a tintura de árnica, um punhado de folhas de alecrim fresco, 2 colheres de sopa de sal grosso, um copo de vinagre de álcool e água morna. A vovó também sempre acrescentava 3 colheres de chá de mostarda em pó, que ela dizia ser o segredo para a atuação profunda nas camadas da dor. O preparo é simples, mas exige atenção aos detalhes, exatamente como nossa avó ensinava. Primeiro, coloque todos os ingredientes, exceto o vinagre, em uma panela com 2 copos de água e deixe ferver por cerca de 15 minutos em fogo baixo,
sempre com a tampa entreaberta. A cozinha vai se encher com aquele aroma forte e medicinal que, só de sentir, já começava a trazer um conforto psicológico. Depois de ferver, desligue o fogo e adicione o vinagre, mexendo delicadamente com uma colher de pau. A vovó sempre dizia que utensílios de metal poderiam interferir nas propriedades das ervas. Deixe a mistura mornar até uma temperatura confortável para o toque na pele. Enquanto isso, separe um pedaço grande de pano de algodão limpo. Pode ser uma fronha antiga ou um pano de prato que não esteja sendo usado. O segredo, segundo minha avó, é que o pano tenha sido lavado muitas vezes, pois os panos novos não absorvem a mistura da mesma forma. Mergulhe o pano na mistura ainda morna, torça levemente, apenas para não pingar, e aplique diretamente na região da coluna dolorida. Cubra a compressa com um pano seco e, por cima, coloque uma bolsa de água morna para manter o calor por mais tempo. A pessoa deve deitar-se em uma posição confortável e deixar a compressa agir por pelo menos 30 minutos antes de dormir. Minha avó sempre recomendava que a pessoa dormisse com a compressa, garantindo que ao acordar na manhã seguinte, a dor teria desaparecido quase que completamente. Lembro-me do tio Pedro, que chegou em casa um dia literalmente se arrastando de dor, mal conseguindo ficar em pé. Depois de uma noite com a compressa da vovó, no dia seguinte ele estava de pé ajudando na colheita, para espanto de todos os vizinhos que já estavam sugerindo que ele fosse ao hospital da cidade. É importante lembrar, meus queridos amigos, que essa compressa pode ser repetida por até 3 noites seguidas, sempre preparando uma nova a cada aplicação. Na maioria dos casos, como minha avó costumava dizer, antes do galo cantar pela 3ª vez, a dor já terá ido embora. E ela estava certa. Em questão de horas, geralmente entre 6 a 8 horas, o alívio já começava a ser sentido, e antes do amanhecer, a pessoa já conseguia se movimentar sem aquela dor. Agora, vamos ao segundo remédio, que complementa maravilhosamente bem o tratamento da compressa, o chá anti-inflamatório de gengibre e cúrcuma. Este chá, que minha avó chamava carinhosamente de chá dourado, tem um poder impressionante para reduzir inflamações internas e complementar o trabalho da compressa. Para prepará-lo, você vai precisar de um pedaço de gengibre fresco do tamanho de um polegar, uma colher de chá de cúrcuma em pó, ou um pequeno pedaço da raiz fresca, uma pitada de pimenta do reino, que a vovó explicava ser essencial para ativar os componentes da cúrcuma, uma colher de chá de mel puro e o suco de meio limão. Rale o gengibre e coloque em uma panela pequena com 2 copos de água. Leve ao fogo e assim que começar a ferver, adicione a cúrcuma e a pimenta. Deixe ferver em fogo baixo por cerca de 5 minutos. Desligue, coe em uma caneca grande e adicione o mel e o suco de limão quando estiver em uma temperatura agradável para beber. Este chá deve ser tomado 2 vezes ao dia, uma xícara pela manhã, em jejum, e outra à noite, cerca de 1 hora antes de aplicar a compressa. A senhora Olívia, nossa vizinha que sofria de dores crônicas na coluna há mais de 20 anos, depois de 3 dias seguindo este tratamento completo, me disse com lágrimas nos olhos: "Menina, pela primeira vez em 2 décadas, consigo me abaixar para amarrar meus sapatos sem sentir dor." O terceiro remédio que quero compartilhar é o banho de assento com ervas, especialmente útil para dores na região lombar. Minha avó preparava este banho para complementar o tratamento, acelerando ainda mais o processo de recuperação. Para prepará-lo, você vai precisar de um punhado de folhas de eucalipto, um punhado de folhas de alecrim, 3 colheres de sopa de sal grosso e, se tiver disponível, um punhado de flores de camomila. Coloque todos esses ingredientes em uma panela grande com 3 litros de água e deixe ferver por 15 minutos. Depois, desligue o fogo, tampe a panela e deixe a mistura descansar por mais 10 minutos. Enquanto isso, encha uma bacia ou banheira com água morna na altura suficiente para cobrir a região lombar quando sentado. Coe a mistura de ervas e adicione a água da bacia. A pessoa deve sentar-se na bacia, garantindo que a região lombar fique imersa, e permanecer por 20 minutos. Este banho deve ser feito antes de dormir, idealmente antes da aplicação da compressa. Meu tio José, que era motorista de caminhão e sofria terrivelmente com dores na coluna depois das longas viagens, dizia que este banho tinha um efeito quase hipnótico.
além de aliviar a dor, proporcionava um sono profundo e reparador, essencial para a recuperação completa. Agora vou compartilhar com vocês uma dica secreta, daquelas que a vovó só revelava para pessoas muito próximas. É o método da aplicação alternada de calor e frio, que potencializa enormemente os efeitos da compressa noturna. Após aplicar a compressa por 30 minutos, retire-a e imediatamente aplique uma toalha umedecida em água gelada, quase com gelo, por 3 minutos exatos. Em seguida, volte com a compressa quente por mais 10 minutos. Esta alternância, segundo minha avó, engana a dor. O calor dilata os vasos sanguíneos, aumentando a circulação, e o frio repentino causa uma constrição, que ao voltar ao calor, potencializa a absorção dos princípios ativos das ervas. O senhor Antônio, nosso vizinho que era marceneiro e sofria com uma hérnia de disco que nenhum médico conseguia resolver, depois de usar este método por apenas 2 noites, levantou-se da cama, sem precisar de ajuda, pela primeira vez em 6 meses. É claro que, como nossas avós sempre nos lembravam com sabedoria, estes remédios são complementos aos cuidados médicos, não substitutos. Se você está com uma dor persistente na coluna, é importante consultar um médico de confiança. O que estamos fazendo aqui é resgatar um conhecimento que funcionava maravilhosamente bem ao lado dos tratamentos convencionais, muitas vezes acelerando a recuperação de forma surpreendente. Você já parou para pensar na riqueza desse conhecimento que nossas avós carregavam? É impressionante como elas, muitas vezes sem terem frequentado escolas formais, conheciam tão profundamente o poder das plantas e seus usos medicinais. Essa sabedoria não vinha de livros ou da internet, mas da observação atenta, da experiência vivida e dos ensinamentos passados oralmente, de geração em geração, ao redor do fogão de lenha, durante o preparo das refeições ou nas longas tardes descascando ervilhas na varanda. Hoje em dia, corremos para a farmácia ao menor sinal de desconforto, mas nossos antepassados tinham uma farmácia viva em seus quintais. Cada planta era cultivada com carinho, colhida no momento certo e preparada com respeito por suas propriedades. Não era apenas um conhecimento prático, mas uma verdadeira filosofia de vida que entendia o ser humano como parte da natureza, não separado dela. Talvez seja por isso que aqueles remédios pareciam ter um efeito tão profundo. Não tratavam apenas o sintoma físico, mas todo o ser. Era um cuidado integral, que considerava o corpo, a mente e até mesmo o espírito. Quando minha avó preparava um de seus remédios, ela não apenas misturava ingredientes, ela colocava intenção em cada movimento, em cada palavra sussurrada, enquanto mexia suas poções curativas. Havia algo quase sagrado naquele processo, uma conexão ancestral com um conhecimento que remonta a tempos em que o ser humano vivia em maior harmonia com a terra. Talvez seja dessa conexão que sentimos tanta falta nos tempos modernos, tão cheios de pressa e desconexão. Você se lembra de algum remédio especial que sua avó ou sua mãe preparava quando você estava doente? Aquele chá que tinha gosto estranho, mas que sempre funcionava? Ou aquela compressa que aliviava magicamente suas dores? São essas memórias que formam um tesouro inestimável, um patrimônio material que corre o risco de se perder caso não façamos um esforço consciente para preservá-lo e compartilhá-lo. Amanahá, meus queridos amigos, vou compartilhar com vocês um remédio ainda mais potente e quase desconhecido nos dias de hoje, o unguento das 3 raízes para dores crônicas, aquele que minha bisavó usava em casos extremos quando nada mais parecia funcionar. Este remédio tem um poder quase milagroso, capaz de aliviar até mesmo as dores mais antigas e persistentes em apenas algumas horas. E é uma receita rara que combina ingredientes poderosos em uma proporção específica que poucas pessoas ainda conhecem. Não perca! Estarei aqui amanhã, exatamente ao meio-dia, para revelar este segredo valioso que pode mudar completamente a vida de quem sofre com dores crônicas. Ative o sininho para ser notificado assim que o vídeo estiver disponível. Antes de nos despedirmos, quero convidar você a se tornar oficialmente um guardião da sabedoria, fazendo parte desta comunidade tão especial que estamos construindo juntos. Cada pessoa que se inscreve no canal ajuda a manter viva essa chama de conhecimento ancestral que está se apagando rapidamente no mundo moderno. É como se cada inscrição fosse uma pequena semente plantada no jardim da memória coletiva, garantindo que esses saberes continuem florescendo para as próximas gerações.
Você já experimentou algum remédio caseiro que trouxe um alívio surpreendente para dores na coluna ou outras partes do corpo? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ser exatamente o que alguém está precisando ler hoje para encontrar esperança e alívio. Ou talvez você tenha uma avó ou um parente mais velho que ainda preserva esses conhecimentos preciosos. Que tal pedir a ele para ensinar essas receitas antes que seja tarde demais? Como minha avó sempre dizia, conhecimento guardado é tesouro perdido. Este vídeo te ajudou? Se sim, aperte o like e compartilhe com alguém que também pode estar precisando desse alívio. Quando compartilhamos conhecimento, multiplicamos seus benefícios. Cada vez que você compartilha um destes vídeos, está ajudando a preservar essa sabedoria ancestral que as grandes indústrias farmacêuticas prefeririam que você esquecesse. Juntos, formamos uma rede de guardiões que mantém viva a memória e o conhecimento de nossos antepassados. Lembro como se fosse hoje da minha querida avó Maria sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para o pôr do sol enquanto me dizia: minha neta, estou velha demais para levar esse conhecimento muito mais longe. Agora é sua responsabilidade fazer com que ele não se perca. Naquele momento, eu não compreendia totalmente o valor daquele tesouro que ela estava me confiando. Hoje, entendo que cada receita, cada dica, cada conhecimento sobre as plantas e seus usos é um elo precioso que nos conecta com nossas raízes, com a sabedoria acumulada por gerações de mulheres fortes e sábias que vieram antes de nós. Amanhã, mesmo horário, estarei aqui para compartilhar mais um desses tesouros preciosos com você. Até lá, experimente a compressa noturna da vovó e me conte os resultados. Lembre-se, assim como nossas avós acreditavam, eu também acredito que dentro da natureza encontramos tudo o que precisamos para viver com mais saúde e bem-estar. Até amanhã, meus queridos amigos, cuidem-se com carinho.